Olá, perfeitas! E aí, como vocês estão hoje? Sejam muito bem-vindos a mais esse novo vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, perfeitas, é um vídeo muito especial. É um vídeo que eu senti trazer aqui nesse eclipse que tá acontecendo. É um vídeo que foi o ápice, né, pra gente criar a rede de apoio. Então, o vídeo de hoje é como entrar em contato consigo mesma. E, perfeitas, eu trago esse vídeo de uma maneira mais natural possível. Não sou psicóloga, não sou nada mais do que uma mulher aqui nesse vídeo, aqui nessa conversa com vocês, porque a partir disso, dessa sabedoria feminina, daqui pra lá, de lá pra cá, é onde a gente vai se encontrar e trazer essa paz, essa calma que todas nós temos dentro de nós e que isso é o que nos conecta como ser mulher, tá bom? Então, pra falar um pouco desse vídeo e trazer esse vídeo com mais sabedoria ainda, eu trouxe esse livro, Mulheres que Correm com Lobos. Gente, esse livro é da autora, da Clarice Pinkola Estes. Ela é uma mulher, ela é mãe de 3 filhos, ela já foi casada ou é casada, ela tem 82 anos agora, deu uma pesquisadinha de leve assim para trazer aqui para vocês. Então ela é uma mulher que ela passou por aquele processo de maturação completo. Se vocês acompanham aqui o canal, estão chegando agora, sejam muito bem-vindas, mas eu falo que nós somos que nem flores, né? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Quer dizer que todas essas flores, essa reprodução é só através de filhos? Isso é individual, perfeitas, tá bom? O que eu quero trazer aqui é que essa individualização, esse ser mulher, esse ciclo feminino faz parte de todas nós. E aqui eu quero trazer este livro porque ele é um livro de iniciação feminina. O que isso quer dizer, perfeitas? Esse é um livro que, lembra que antigamente a gente tinha apenas histórias que eram contadas por mulheres, e mulheres contavam para outras mulheres, e mulheres contavam para outras mulheres, e por aí foi até hoje, toda a nossa sabedoria, que a gente vem aquela sabedoria lá ancestral, que a gente sabe das nossas vozes, de como a gente foi criada, das nossas tataravós, que foram passando para nossas mães, enfim, foram sabedorias que foram histórias compartilhadas. E essas histórias perfeitas, elas trazem muita conexão com o nosso self, com o nosso eu. Eu vou usar a palavra self aqui, que é eu em inglês, para que você, esse eu interno, para alinhar junto com o livro, tá bom? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar aqui também, porque eu tô aqui para ajudar, para aprender e compartilhar com vocês, tá? Então, vou trazer aqui um conto, que é o conto iniciado, que é La Loba. Esta mulher, ela foi criada com pais de origens diferentes, e aí esses pais, né, de origens diferentes não puderam cuidar dela, e aí ela foi adotada por uma outra família também de origens diferentes, de países diferentes, e lá, enfim, ela foi criada nos Estados Unidos. E aí, cada país, né, que esses pais pertenciam, trazia uma história, uma cultura diferente. Então, ela foi criada com culturas, né, sendo compartilhadas dentro da casa dela. Foi aí que trouxe esse processo de iniciação e curiosidade sobre por que as histórias são contadas, como que isso acontece. Então, toda a trajetória da vida dela foi através dessas histórias contadas. E ela resume, e foi atrás depois, quando ela recebeu essa grande magia de, né, porque quando a gente escreve um livro perfeito, a gente recebe como se fosse um download, né, tipo, essa ideia perfeita que ela teve foi reunir histórias que são de iniciação para nossa mulher, né, que toda mulher, provavelmente, se você ler esse livro, ou se você já leu esse livro, você vai se identificar com alguma dessas histórias, porque todas nós passamos provavelmente por algum tipo de história contada aqui. Como falei, todas nós somos mulheres e viemos de uma origem só. Então é normal a gente compartilhar algumas histórias, tá? Nem todas vão fazer sentido com você, então tá tudo bem também. Mas eu vou resumir aqui bem leve, é um bate-papo mesmo, pra gente chegar aonde eu quero chegar, que é como entrar em contato consigo mesma, tá bom? Então vamos lá. Pra começar, essa história aqui é o primeiro conto, La Loba. E La Loba, perfeitas, ela escutou essa história há muitos anos atrás. E ela trouxe esse livro, inclusive, é de 1992, tem minha idade. Muito lindo. E ela trouxe essa história que foi uma velha que vive em um conto, né? Tipo, num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Já começa com esse mistério bem feminino, né? Como nos contos de fadas da Europa Ocidental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. E o que isso quer dizer, perfeitos? Traduzindo num linguajar de mulher para mulher aqui, é que toda mulher tem seu processo de iniciação instintivo. Então, normalmente acontece na nossa primeira menstruação, né? Que quando a gente menstrua, a gente entra em contato com esse self, com essa natureza feminina, né? E aí, muitas vezes a gente começa a questionar várias coisas, né? Se questionar várias dores, o que está acontecendo, descobrir um novo portal, um novo mundo, são novos sentimentos. Você é mulher, você já menstruou, aí se você é novinha, tá aqui com a gente, também seja muito bem-vinda. Isso é normal, tá? Perfeita. É normal a gente menstruar e a gente não saber quem somos, redescobrir a nossa essência, entender o que está acontecendo com a gente. Então, crie paz com essa sua história, porque todos nós passamos por isso e sobrevivemos, tá bom? Então, ela é circunspecta, quase sempre cabeluda, invariavelmente gorda e
demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. O que isso quer dizer? Porque normalmente, quando a gente entra nesse ápice, né, de estar procurando algo, e a gente passou por essa iniciação quando menstruou, e às vezes por causa da sociedade ou do modelo que a gente vive em casa, a gente acaba se reprimindo, né? Então, vai contendo a nossa natureza selvagem. Então, quanto mais você contém a sua natureza selvagem, você pode ir para um pêndulo se desproporcionar para um ou outro lado. Então, por exemplo, às vezes engordando, ou criando uma natureza selvagem muito maior, ou simplesmente se perdendo de si, tá? Então, quando você tá nesse ápice, é aí que você entra em contato. Lembrando, todas nós entramos em contato com essa natureza selvagem. E traduzindo a natureza selvagem, perfeitas, é a nossa intuição. É a gente entrar em contato com a gente se escutar. Pode parecer simples para algumas mulheres, mas para outras isso é muito diferente, isso é muito desconectado delas com a realidade que elas vivem hoje. E cada vez mais a gente está enfrentando essa dificuldade de nos conectar conosco, de escutar a nossa intuição, de respeitar o nosso tempo. Então, quando isso acontece, quando não tem mais jeito, que é normalmente quando a gente acha que a gente está lá no fundo do poço, né? Quando a gente vê que não tem mais saída, é aí que a gente entra na nossa natureza selvagem, é aí que a gente entra em contato. E aí começa a história, para você ver que como isso é conectado e como todas as mulheres elas carregam esse passado, né? Essa ancestralidade, isso quer dizer que todo mundo vai passar e que esse processo é inevitável. Você pode perdurar por anos, tanto que tem mulheres que demoram anos para passar por isso, lá para os 50, 60 anos, ainda não passou. Né? Isso não quer dizer que a gente não vai passar de novo quando a gente entra em contato, mas a primeira iniciação é aquela que mais machuca. Depois a gente reaprende e a gente começa a se escutar mais e evitar esse lapso tão profundo de uma busca de nós mesmos, tá bom? Então, o nome dela é La Loba, porque isso é uma história anciã, como eu disse, isso veio passando de geração em geração, e ela escutou essa história e escreveu aqui, tá? Eu vou resumi-la, porque o objetivo aqui é realmente só trazer a sabedoria da história, tá? O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. E o que são ossos, perfeitas? Ossos é o que entra com a nossa sabedoria divina, é algo indestrutível, é a vida. Tanto que o osso, ele é dificilmente quebrado. Quando a gente morre, tudo se consome, né, a carne, mas o osso ele se permite lá. Ou seja, é aquilo que mantém sólido, é aquilo que mantém a vida. É assim que passou nessa história, tá? Ela se arrasta sorrateira e esquadrilha as montanhas e os arroios. Isso quer dizer que a mulher-loba ela está recolhendo esses ossos até encontrar o seu eu completo. E é assim que acontece com a gente também. Então, quando a gente está triste, quando a gente está mal, quando a gente está lá no fundo do poço, quando a gente passa por essa iniciação, a gente começa a recolher os nossos ossos. Aqui na história é ossos, mas, por exemplo, a gente começa a recolher os nossos cacos, aquilo que está nos ferindo. E tudo isso vem trazendo muita conexão com aquilo que a gente vê. Você vê que vai pegando um pedacinho ali, um pedacinho de cá. E esses pedacinhos você vai ver que vai entrar em um colapso completo, tá? Então, a procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca de criatura está disposta à sua frente, ela se senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Então, isso quer dizer que quando a gente começa a recolher todos os nossos ossos, a gente percebe que, pronto, estamos aqui, vamos nos recolher. E aí vem um canto. E esse canto, você sabe que o canto é muito uma conexão divina com a natureza, né? A gente fazia muito isso, tanto que tem até aquele ditado, quem canta seus males espanta, é justamente isso, é você cantar essa voz da alma, é você trazer ela de dentro. Dependendo do seu humor, a gente faz isso já involuntariamente, né? Inconscientemente também. A gente começa a cantar, se a gente tá de mau humor, a gente canta uma música mais que nos agita, ou senão a gente canta umas músicas mais melancólicas, ou quer alegrar e canta as músicas mais alegres. Então é instintivo, tudo isso a gente já faz. Então aqui é só um outro ponto de vista para você chegar junto com a gente, tá? Então vamos passar aqui. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. Ou seja, quando você começa a reunir os seus ossos, e aí ela monta o esqueleto, né? Aqui é o esqueleto de um lobo, ela começa a cantar. E aí ela vai cantando. Quando ela vai cantando, esses ossos eles vão se regenerando de dentro para fora. Ou seja, vai criando a cartilagem, vai criando a carne, vai criando a pele, vai criando os pelos. Ou seja, quanto mais ela canta, quanto mais ela tira essa dor que está aqui dentro da alma dela, mais ela vai colocando para fora, é aí que ela vai se montando, né? E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece, e quando canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Ou seja, uma vez que a gente termina a nossa iniciação de completar o nosso eu, ou seja, uma vez que aqui na história você canta e aí você reúne os seus ossos e ele cria um corpo inteiro, né? Ele sai. Ou seja, aqui vira um lobo, né? Tipo, a loba, no caso. Que ela ganha vida, né?
O lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Ou seja, uma vez que você reúne todos esses seus cacos, todas as suas histórias, e você completa ela, acolhe ela, canta para ela, diz a sua voz para ela surge vida. E aí ela vai atrás de si, ela se vê livre. Isso é se ver livre, perfeitas, tanto para correr em qualquer lugar, às vezes a gente quer só ser livre, e, enfim, quanto para você pegar e você olhar para dentro e se permitir ser livre dentro de você mesmo. Percebe que hoje a gente está em um caminho, né, que tá tanta coisa acontecendo, que às vezes até pensamentos que a gente tem, às vezes a gente se repreende dentro dos nossos pensamentos, ou seja, se repreende dentro da gente. A gente não deixa de ter essa liberdade. Isso acontece comigo também, acontece com várias mulheres e tá tudo bem também, faz parte da iniciação. Isso que eu quero dizer, crie calma, tá? Tudo isso daqui é pra gente dizer que nós somos mulheres e que podemos nos acolher. E tá tudo bem se você estiver passando por seu processo de transformação. O importante é você entender que vai passar, você sabe recolher os seus ossos e seguir o seu caminho, tá? Encontrar o seu caminho, porque é instintivo, faz parte da sua natureza. La Loba indica o que devemos procurar, a indestrutível força da vida, os ossos. Ou seja, que nem eu falei, né? Quando ela chega, ela começa a catar esses ossos, quer dizer que chega um estado que ela não aguenta mais e ela começa a se recolher. Isso pode acontecer, por exemplo, trazendo exemplos para a vida real, em um relacionamento, onde você está em um relacionamento onde você deixa de se ser você, de você perguntar, tipo assim, quem sou eu agora, o que eu tô fazendo, o que eu quero fazer da minha vida, ou quando de repente você é demitida de um emprego, você, meu Deus, e agora, o que vai acontecer? Tipo, eu procuro o próximo emprego, ou que nem um exemplo do relacionamento, eu vou para um próximo relacionamento, ou eu parto, sabe? Tipo, eu começo a estudar um novo curso, o que eu faço? Então, chega aquele momento da vida que você se questiona assim, e agora? Para onde que eu vou? Então, é aí que você vai começar a reunir esses ossos, é aí que você vai começar a se reconectar. Então, é importante você ter esse tempo. Quando você já vai de vez, às vezes na vida a gente não consegue parar para conseguir juntar os cacos com bem, de maneira bem íntegra, assim, né? Tipo, só parar pra isso. Às vezes a vida te dá tanto aquele empurrão que você só vai, e às vezes não tem nem jeito, por exemplo, quando você se encontra numa depressão, quando você às vezes tem um surto psicótico, quando você perde tudo, às vezes você tem um divórcio, você tá casado, você tem um divórcio com seus filhos, aí você se demite, lembra, você já ouviu história provavelmente que às vezes acontece tudo de vez numa pessoa, é justamente isso, é isso pra você começar a se recolher e ver qual vai ser a sua nova direção, e você vai encontrar, porque todo mundo encontra. Então, quando ela faz isso, né, esse canto milagroso, esse mistério que vem dela, de dentro, é a voz saindo e surgindo, o cantar dessa história significa usar a voz da alma, né? Então, é você pegar e falar realmente com o seu eu. O que você quer cantar, né? Qual é a voz que está querendo sair daqui de dentro? E cada mulher, principalmente quem é psicólogo, estava vendo uns vídeos antes de trazer esse conteúdo aqui para vocês, e de uma psicóloga, e ela fala que quando as mulheres chegam no consultório delas, só um segundo passando aqui. Quando as mulheres chegam no consultório delas, elas às vezes não sabem dizer se elas estão bem, se elas estão mal, elas não sabem nem qual estado que elas estão. Por quê? Porque é isso, é um mundo que já foi conhecido, que na verdade a gente sabe que existe, mas que muitas vezes é um novo mundo pra gente. Então esse mundo ele tá ali. E quando a gente é obrigada, né, a gente vai ali se ver naquela situação entre esses dois mundos, um mundo racional e um mundo emocional, um mundo racional, um mundo intuitivo, a gente fica tipo, pra onde que eu vou? O que tá acontecendo agora? Eu não sei se eu tô bem, eu não sei se eu tô mal, não sei se eu tô feliz, eu não sei se eu tô triste, eu não sei qual é o caminho certo para eu escolher. Então a gente fica meio, e agora, né? Então, a pessoa que volta deve estar completamente purificada, ou seja, uma vez que você entra nesse mundo, você vai ver que você vai mudar. Uma vez que você entra nesse mundo, você não sai mais a mesma. Porque você olha para si, você é obrigada a se perguntar por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Para que esses aprendizados, né? Quando a pessoa se faz de vítima, você faz exatamente essas perguntas: por que comigo? Por que está acontecendo comigo? Mas não é pessoal, sabe? É o seu processo. Então, quando você passa por isso, independente de quem você é e qual seja a sua história, você vai passar isso de uma maneira diferente. Como eu falei, aqui são contos reunidos, né, nesse livro, que às vezes alguma história você vai se conectar. E se não tiver aqui, a sua história vai estar em algum outro conto ou o conto que você vai contar, sabe? Então, é realmente entender que isso acontece. E a pessoa que volta deve estar completamente purificada ou ter sido mergulhada numa água revitalizante e inspiradora, algo que deixa na nossa pele o perfume do que é sagrado. Ou seja, uma vez que você entra em contato com essa sua mulher selvagem, com essa mulher que há dentro de você, você se purifica. Você entende que faz parte do seu processo. Você fala,
e se acolhe, assim como eu estou falando e acolhendo vocês. Porque eu tive esse processo e eu me acolhi e acontece, entendeu? É normal. Na hora é desesperador, realmente. Você não sabe o que fazer. Mas é aí que você entra nessa iniciação. E eu vejo que cada vez mais a gente evita olhar para esse local dessa nossa mulher selvagem, dessa dor. Mas é importante você olhar para ela, porque evitar a dor não significa que ela vai sair de lá. Então, olha para ela com carinho, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. E antes, quando esse processo acontecia a nossa menstruação, a gente amadurecia mais cedo. Você vê que tá rolando uma infantilização também feminina, né? Elas estão deixando de olhar para esse processo de dor e aí elas vão cada vez mais indo pro racional. E aí, indo pro racional, elas vão ficando mais com aquela energia mais masculina. Observe como isso acontece no mundo, como tem muitas mulheres com energia mais masculina mesmo, né? Elas ficam mais fechadas, elas são mais brutas, são mais inconstantes, né? Ou se não quer manter aquela disciplina e não respeitar nem a menstruação, não respeitar nenhum ciclo da sua vida, só quer ir porque tem que ir, é assim. Só que é impossível. Nós somos mulheres, nós somos cíclicas, nós fazemos parte disso. Então, fugir da sua natureza é impossível. É impossível. Você pode injetar testosterona, você pode fazer de tudo para você pegar e seguir aquela disciplina, aquele ritmo constante, sem parar e tal. Só que o seu corpo fala e ele vai dizer para você. Você vai ver que você vai começar a ficar é isso, com uma energia mais masculina mesmo, sair mais pelos, você vai começar a nascer mais espinhas, seu rosto, seus hormônios vão começar a desregular, ou você pode descompensar para engordar, ou emagrecer demais, porque você não para nem para se alimentar. Pode começar a ficar desnutrida, ou pode acontecer tantas coisas, gente. Então, assim, acontece essa descompensação. E aí, o mundo, como ele é completo, os homens acabam indo mais para uma energia feminina. Ou seja, quantos relacionamentos você consegue ver que a mulher que manda, mas no sentido muito bruto da palavra? E que o relacionamento, na verdade, é cada um na sua energia, querendo fazer dar certo. Né? Não tem o certo e o errado. Né? O homem pode ser mais emotivo, a mulher pode ser um pouco mais fechada, tá tudo bem, não é essa a questão que eu tô querendo dizer aqui. Mas o foco é você sair da sua essência. E quando você sai da sua essência, o outro, para encontrar equilíbrio, ele entra nela. E aí isso, no final, a gente não consegue fugir da nossa essência. A gente pode até tentar. E aí o que acontece? Pode acontecer um divórcio no seu relacionamento, porque você não entende o que está acontecendo. Ele não simplesmente, uma hora que você quer aquele homem, quando a gente fica mais frágil, principalmente perto ali da TPM, da nossa menstruação, ele não consegue ser aquele homem que você quer. Que ele não consegue te dar aquele suporte que você precisa, porque ele não sabe mais como ser ele mesmo, e você também não sabe. Como a gente tem essa facilidade da menstruação, a gente consegue até entrar pro nosso eu mais fácil, mas ele fica tão perdido que começa a gerar briga dentro de um relacionamento. Isso pode acontecer em qualquer tipo de relação, tá bom? Perfeitas. O que eu quero dizer é que é impossível sair da nossa natureza. O nosso eu sempre vai nos chamar para dentro, pro nosso instintivo, pro nosso lado emocional, o nosso lado mulher, tá bom? Em virtude dessa natureza dual ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitindo à morte aquilo que deve morrer e a vida ao que deve viver. E isso é uma coisa que às vezes a gente reclama, né? Eu lembro que esses dias eu tava até falando, nossa, às vezes é difícil ser mulher, viu? Como assim? A gente ainda tem a menstruação que nos ajuda. É difícil às vezes ser homem, que não tem nem como pra onde lapidar essa vida, morte e vida. Isso é nosso, sabe? A gente carrega dentro de nós. E muitas vezes a gente tá muito com raiva de alguma coisa, ou frustrado, sem entender. E quando passa esse ciclo menstrual, você vê que você volta à vida e você perdoa aquilo que precisa ser perdoado, você volta com uma nova energia, você entende o que estava acontecendo e aí você se acalma. Nossa, isso é uma facilidade, eu amo ser mulher. Aposto que vocês amam também. Ai, bom demais. As mulheres têm a luz da vida. Essa luz está localizada em los ovários, ou seja, os nossos ovários. Isso vem de uma onde todas as sementes estão armazenadas antes mesmo que ela nasça. Para os homens que explorarem as ideias profundas da fertilidade na natureza da semente, a imagem que se aplica é a da bolsa peluda, o escroto, ou seja, essa sabedoria, essa sabedoria, melhor dizendo mesmo, tá lá nos nossos ovários, ela tá dentro da gente antes mesmo da gente nascer, o que é o mais bonito, ou seja, se você tiver em uma selva completamente desnorteada ou, sei lá, tiver um lapso de qualquer coisa, a sua natureza selvagem sempre vai saber te guiar, porque essa sabedoria, ela tá aí dentro de você. Por isso que eu tô falando, esse vídeo aqui é pra te relembrar e pra você entender que como entrar em contato consigo mesma é você olhar pra esse seu eu, pro seu self.
E eu vou trazer dicas mais práticas aqui também para que você consiga fazer isso de uma forma muito mais leve e feliz, sabe? Porque por mais que a gente chore, e é importante chorar e entrar em contato, a gente agradecer também porque a gente entrou em contato, porque isso vai nos transformar. E transformar e mudar é muito bom. Tá. Quando La Loba canta, está cantando a partir do saber contido nos ovários, um conhecimento que vem das profundezas do corpo, do fundo da mente, do fundo da alma. Os símbolos da semente dos ossos são muito semelhantes. Se tivermos o rizoma, a base, a parte original, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado, qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pouso, as sementes duras podem ser postas de molho, para que amassiem, para ajudá-las a abrir, a brotar. Ou seja, por mais que ela esteja ali parada, ela esteja ali intocada, que, né, tipo, tá ali dura já, a gente consegue amaciá-la. Ela ainda consegue germinar, ela consegue ainda trazer essa sabedoria da alma. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a da mãe da vida e da morte, em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe da vida, morte e vida. Que é o que eu disse, né? Esse ciclo que a gente tem de 28 dias ali, né, em média, que faz com que a gente gere essa vida, morte e vida para dentro de nós mesmos, independente se a gente vai gerar um fruto de reprodução, um filho, ou qualquer outra coisa, serve também para projetos criativos, entre várias outras questões, é você entender que essa vida, morte e vida pertence só a nós. E quando a gente encontra nossa essência e a gente olha para dentro, a gente tem um papel muito importante de trazer essa vida para o mundo. E aí, quando a gente traz essa vida para o mundo, a gente vai compartilhando isso, a gente vai voltando para nossa essência e dando o nosso melhor como ser feminino, como mulheres, né? E dando o melhor para si, para nós mesmos, a gente vai dar o melhor para o mundo. Você vai ver que o mundo ele vai voltar para esse equilíbrio. E essa vida, esse amor surge de nós. Então é muito importante a gente voltar para dentro, a gente se recolher. Na verdade, isso daqui, gente, até essa rede de apoio é uma missão mundial, é um propósito de vida mesmo, de você voltando para dentro, a gente consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis e todo mundo voltando para sua essência. Por quê? Porque assim a gente consegue criar paz, criar aquele senso de pertencimento, de que nós pertencemos a nós mesmos. Por isso que eu tô falando, isso daqui é uma conversa de mulher para mulher, do meu eu pro seu eu. É independente de qualquer outra coisa, sabe? Então vamos lá. Se algo está perdido, é a ela que devemos recorrer. Com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Então, se você está sentindo qualquer uma dessas situações, se permita mergulhar, se permita se reconectar consigo. E perfeitas, isso pode ser feito de tantas maneiras tão lindas, de tantas maneiras gostosas, sabe? Tipo, você cozinhando, fazendo uma comida pra você, você se olhando no espelho e se admirando, você se perguntando o que você quer, quem você quer ser, você começando a ler um livro que vai te ajudar no seu autoconhecimento, você estando aqui na rede de apoio já é um processo de iniciação perfeito, bonito. Você se despertando pra você, sabe? Por mais que eu esteja lendo aqui, isso é muito instintivo, tá? La Loba é a guardiã da alma. Sem ela, perdemos nossa forma. Sem uma linha direta com ela, disse que os seres humanos ficam desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói mais com suas próprias mãos. Ela é a que usa um avental velho. Ela é a que tem um vestido mais comprido na frente do que atrás. Ela é a que dá pancadinhas, alisa e afaga. Ela é a criadora de almas, de lobos, a guardiã do lado selvagem. Então, este livro, Perfeitas, é um livro de iniciação mesmo, para você entrar em contato consigo mesma. E entrar em contato dessa maneira leve, assim. Esse livro aqui, eu já até me recusei a ler ele também, porque a gente se recusa a olhar a nossa mulher selvagem, porque a gente não quer estar errada. A gente não quer olhar para a dor, a gente quer simplesmente estar em um jardim florido, lindo e ser feliz para sempre, e tudo dá certo na nossa vida. E, enfim, é natural, aí tá tudo certo também. Só que fazer isso é abrir o seu mundo, é você conhecer todo um outro universo. Inclusive tem um vídeo aqui, foi o primeiro vídeo do canal, que é Ser Mulher, Descobrindo Mais sobre o Seu Universo. Eu falo isso, mas de uma maneira muito mais intuitiva mesmo, eu nem tinha lido essa parte desse livro. Por isso que eu falei, todo mundo sabe já os caminhos, você já sabe, provavelmente você já entra muito em contato com a sua intuição. E o que é entrar em contato com essa sua intuição, com a mulher selvagem, que nem diz aqui? É, por exemplo, você tá em perigo, você olha para trás, não é instintivo? Você vê alguma coisa caindo, você já tenta pegar, não é instintivo? Você pega, mesmo sem saber o que tá acontecendo, você já sabe que você vai menstruar. Quando vê, você não... Você quer mais doce, você tá mais carente, você quer mais carinho, é instintivo. Você pega, você olha uma criança chorando, se for seu filho, ou se for uma pessoa que você ama, você quer abraçar, é instintivo. Então, faz parte de nós. Então, o que eu quero dizer, para entrar em contato consigo mesma, você já sabe.
É simplesmente aqui, te dar um exemplo que você pode fazer isso sem medo, permita-se. E comente aqui se você já passou por isso, comente aqui se você está passando por essa fase agora. É uma fase que pode parecer escuro para muitas mulheres, né? Ali, de uma fase de muito choro, de muita dor, mas que vale a pena. Porque faz parte de nós, sabe? Como eu moro aqui em Porto Seguro, eu gosto de trazer esse exemplo o tempo inteiro, que aqui tem 526 anos, vai fazer agora. E aí, há 500 anos atrás, quando só tinha índios aqui e tal, ela entrava nesse processo. O ancião, o pai dela podia falar qualquer coisa, a mãe poderia indagar, sempre teve alguém que dava ali um pitaco, que tentava te ajudar de alguma maneira, passar uma sabedoria, eu sou mais velho, você é mais nova, eu quero passar essa sabedoria para você. E você como mais nova, você é mais rebelde, você não quer entrar em contato com essa sabedoria, você quer descobrir o mundo por si mesma e não sei o quê. Só que os mais velhos, eles tendem a proteger a gente, né? É natural. E aí você vai, uma hora, você entra em contato. Pá. Isso aconteceu com elas, isso aconteceu 10 mil anos atrás, isso acontece agora e vai acontecer 10 mil anos para frente. Enquanto existir seres, mulheres, isso acontece, tá? Então, eu gostaria também de fazer umas perguntas aqui para que você consiga entrar em contato com você de uma maneira guiada, tá? Ok. Então, por exemplo, o que acontece, o que pode acontecer na minha vida? Por exemplo, você está sentindo que você está querendo mudar, você está sentindo aquele caos. Como você sabe que você está querendo mudar? Deixa eu voltar um pouquinho. A gente sabe quando a gente está querendo mudar, quando a gente não está satisfeita com alguma coisa. E essa insatisfação vem também do fato de que a gente recebe muita informação de que todo mundo está muito bem, né, nas redes sociais e que, enfim, várias coisas estão acontecendo e que você ainda não alcançou aquilo que você supostamente na sua cabeça ali, nas suas metas, seus sonhos, você ainda não conseguiu alcançar. Ou, por exemplo, você está em um relacionamento e você vê que você se perdeu de si mesma. Ou você é mãe e você percebe que você não sabe mais quem você é. Acontece em qualquer momento, em qualquer situação. E pode acontecer, e vai acontecer possivelmente mais de uma vez isso. E aí, como eu falei no início do vídeo, vai ficando cada vez mais leve, porque é sua natureza instintiva. Você vai já saber, tô sentindo isso aqui, deixa eu me perguntar, por que eu tô sentindo isso? Pra onde isso quer me levar? Então, faça essas perguntas, é justamente para aqui, essas perguntas que eu vou te guiar, tá? Se nada mudar na sua vida, você estaria satisfeita? Por exemplo, se você estiver em um emprego, você trabalha nesse emprego há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Se você continuar nesse emprego até o resto da sua vida, você estará satisfeita? Ele te preenche? É uma pergunta legal, né? E se nada mudar? Ou se tudo mudar? E mudar assim positivamente? Você consegue olhar a sua vida daqui a 5 anos, como você vai se encontrar? Por exemplo, sabe aquele sonho que estava ali parado? Sabe aquela situação, aquele desejo que você queria fazer, aquela viagem? Ou aquele livro, aquele estudo? Ou mudar de emprego? Como que você se encontra aí nessa situação? Sabe, o que eu trago isso daqui não é pra fazer você pegar e dar louca e mudar tudo assim de vez nem nada, mas o que eu quero mostrar é que há possibilidade de mudança quando você entende que é possível mudar. Que, como eu falei, é instintivo. A nossa natureza nos guia para onde a gente tem que ir. O seu eu te guia para onde você tem que ir. Deus te guia para onde você tem que ir. Então, assim, é algo que vai além de nós. Então, quando a gente começa esse caos, esse incômodo, é porque a gente quer mudar, às vezes a gente tem medo de admitir. Então, o que eu quero dizer é possível tudo isso acontecer, então permita-se, tá bom? Dinheiro, perfeitas, que é uma coisa que é interessante compartilhar aqui, não é o objeto de valor. O dinheiro é uma recompensa daquilo que você faz com amor. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro chamado Economia da Paixão, que é justamente falando sobre isso, né? E antigamente, por mais que a gente tivesse as nossas obrigações, a gente tinha o nosso tempo para a gente executar a nossa paixão, a gente tinha mais tempo livre, né? Em alguns momentos, assim. E às vezes o que a gente precisa não é largar o nosso emprego, né? Nem largar a família, nem nada. É a gente olhar para dentro, qual é a minha paixão de agora? O que eu quero fazer agora por mim e para mim? E aí você olha para isso e, por exemplo, seja tomar um banho 5 minutos mais demorado, seja escolher roupas mais coloridas para você vestir, sabe? Seja você fazer um novo exercício, um novo curso, independente, você pode escolher o que você quiser. E aí, quando você vai começando a melhorar esse seu eu, entrando em contato com aquilo que você quer, ceda uma paixão para você fazer assim com carinho, sabe? Quando você começa a fazer isso por você, você vai ver que o seu mundo vai mudar. Você vai começar, as outras áreas da sua vida vão começar a florescer também. O importante é você abrir a brecha, que aí vai tudo acontecendo. E aí você vai abrindo essa brecha, você vai ficando feliz. Aí você consegue dar o seu melhor para você consegue dar o seu melhor pro seu filho, pro seu marido, pro seu namorado,
para o seu emprego, para o seu corpo. Você começa a querer fazer comidas diferentes, você começa a sorrir mais, escutar mais músicas. A sua voz da alma que tá lá dentro, ela começa a cantar e a florir. E isso vai, sabe, você consegue visualizar que quando sai aquela voz assim, um grito de uma mulher, sabe, com raiva, às vezes você tá com muita raiva, você só quer gritar, é a sua voz da alma ali, tipo assim, chega. Então, mas quando você diz assim, graças a Deus, eu tô feliz, eu tô alegre, com essa voz muito feliz, assim, saindo de dentro, é a voz da alma mostrando a sua iniciação completa, ou sua finalização da iniciação, melhor dizendo. Então, faça isso por você, porque há possibilidade para tudo nessa vida. E eu estava escutando um podcast esses dias também, que eu acho interessante trazer aqui, que ele estava falando justamente isso. Tem um curso em Harvard que ensina você a fazer o design da sua vida. O que isso quer dizer? Ensina você a desenhar, fazer essas perguntas que eu tô fazendo aqui, né? E aí, quando você começa a entender que você pode... Ai, cansei desse emprego, já tô 40 anos aqui e... Sei lá, tô com 60 anos, eu quero fazer uma coisa diferente. Faz. Dá ainda pra... Gente, a gente vai viver muito, tá? Então dá pra fazer uma coisa muito diferente por 5 anos, depois daqui a 5 anos você faz outra coisa diferente, e por aí vai, enfim. É aí que eu quero que você entenda que é possível você ir pra onde você quiser, tá? E é aí que você entra em contato consigo mesmo. Tem outros vídeos aqui no canal onde você consegue entrar nesse processo de iniciação, que aí você entende que você é perfeita do jeito que você já é. Porque essa iniciação é justamente pra te dizer que tá tudo certo, que faz parte, porque você é mulher. Tem como anular isso, Amanda? Você pode até tentar, meu bem, mas eu nem recomendo, tá? Por exemplo, tomar anticoncepcionais pode te ajudar a adiar isso, não olhar pra dentro, evitar reclamar, tipo assim, do seu ser mulher, do jeito que você é e tal. É uma possibilidade pra você anular isso, mas só vai te desconectar. Quanto mais alinhadas estivermos com nós mesmos, melhor é a vida. Você encontra relacionamentos melhores, você encontra paz onde você tá, você vê as bênçãos de tudo que tá acontecendo ao seu redor, você começa a ver beleza na vida, beleza em tudo, você começa a dar bom dia pro sol, você começa a ser feliz. Sabe uma pessoa feliz? Você consegue visualizar isso em abundância, assim? O que é o seu projeto de felicidade? Você vai encontrar isso aí em você. Então é isso, esse vídeo eu nem sei quanto tempo tá, porque a câmera está pra trás, assim. Se ficou longo, eu espero que sirva para você realmente entrar em contato consigo, em felicidade. Esse vídeo é justamente para te acolher. Encontre paz nos seus caminhos. Saiba que somos uma. Estamos aqui para te ajudar. Aqui é uma rede de apoio justamente que te acolhe para você entender que você já é perfeita e te mostra a sua perfeição, sabe? Então, vamos junto, que a vida só melhora, é abundância para todo mundo. E entrar nesse processo de nos conectar conosco é a verdadeira abundância, porque a gente vai saber que o caminho que a gente escolher ou o caminho que a gente estiver percorrendo é o melhor caminho que a gente já tá vivendo. Ai, Amanda, vive uma vida horrível porque você tá falando isso e tal. Perfeita, vai passar. Tudo passa. E eu também passei por fases difíceis na vida que eu me questionava várias coisas, sabe? E é normal isso acontecer também. Sei que tem situações ainda que são muito piores, que eu não posso nem mensurar, claro. Mas, por favor, entenda que passa. Peça ajuda, se você precisar. O que eu puder fazer por aqui, a rede de apoio também, a gente faz, a gente acolhe. Senão a gente tenta direcionar, porque nem tudo a gente vai saber. Mas pelo menos um abraço e um eu te amo você vai receber sim, nem que seja virtualmente, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe com uma perfeita que com certeza vai fazer com que ela floresça esse lado ou entenda que é normal passar pelo que ela tá passando. E é isso. Um beijo, perfeitas. Até o próximo vídeo.